Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Tô aqui fazendo essa live como contraproposta do edital. Eu divulguei essa semana que ia fazer essa live, hoje e sexta-feira. E aí tô esperando o povo entrar. Boa noite quem entrou já. Flávia, Sayane, André. Vocês me ouvem bem? Dá pra me ouvir bem? A música tá muito alta? Ai, que bom. Valeu, Flávia. Boa noite, Miriane. Acho que vou dar uma esperadinha para entrar um pouquinho mais de gente. E aí eu vou começar. Oi, Jaque. Oi, Rô. Quanto tempo. Ai. Tomei minha vacina hoje, minha 4ª dose. Oi, amiga Toninho. Tá todo mundo bem aí, gente? Então, são 8h03, vou esperar até 8h05 pra ver se entra o povo chegando. E aí vou começar essa live que tá rolando como contraproposta social do edital do projeto de Fértil. E é uma live para falar sobre afetividade e solidão, para falar sobre a solidão da mulher negra. Oi, Ledu! E para explorar um pouquinho esse lugar, assim, né? Junto com a obra de Fértil, senti vontade de dar essa contextualizada quando escrevi o projeto, né? Achei que seria massa, assim, trazer essas reflexões e trazer esse olhar, assim, para esses atravessamentos que me atravessam, eu e várias outras mulheres. 8h04. Daqui a pouco começa. 1 minutinho. A música não tá alta não, né? Se estiver alta, vocês me falam. Fiz um monte de anotações para não me perder. Pra lembrar de falar as coisinhas. Ah, tem que fixar o comentário aqui. Então tá, acho que dá pra começar já. Eu acho que dá pra começar já. E aí outras pessoas vão entrando, né? E... Bom. Então, gente, boa noite. Eu acho que já dei boa noite pra todo mundo que tá aqui. Espero que esteja todo mundo muito bem. E eu tô aqui hoje fazendo essa live pra falar um pouquinho de coisas que eu julgo importantes e que eu julgo
uma grande parte, assim, dessa obra, né, do meu álbum. Essa live está acontecendo como uma contraproposta social que eu propus. Lá quando eu escrevi o projeto de Fértil, eu propus fazer 2 lives, lives e rodas de conversa, assim, mais formato de live, né? Falando sobre afetividade e solidão. E aí, pensando, né, no álbum, o álbum traz muito, né, dessa minha vivência. O álbum traz muito essa ótica. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é a solidão da mulher negra, né? Do que eu tô falando quando eu relaciono afetividade com solidão. Então, a solidão da mulher negra, né? Essa solidão que a gente experiencia, ela nada mais é do que uma condição resultante do racismo e do racismo estrutural, né? Que está impregnado na cidade que a gente vive e pensando no nosso contexto brasileiro. Eu acredito, pelas minhas vivências, pelos meus sentires, pelos meus estudos, que ainda mais em Santa Catarina, né, em Florianópolis, eu acredito que é muito forte, né? Então essa vivência, ela vem de uma maneira muito dolorida, ela vem de uma maneira muito intensa, tanto que muitas vezes muitas mulheres não falam sobre, não querem falar sobre, porque é realmente um assunto delicado, né? É um assunto dolorido mesmo. Então, eu queria falar também que hoje, né, eu vou estar falando sobre esses atravessamentos, sobre essas questões, através da minha perspectiva, né? Eu sou uma mulher negra, indígena, que mora em Santa Catarina, que mora em Florianópolis, no sul do Brasil. Então, eu acho importante frisar que todas essas coisas, né, que eu trago, elas são minha vivência, né? Eu não tô aqui falando por todas as mulheres negras, nem é minha intenção. Eu tô falando do que eu vivo, né? Das minhas reflexões, da minha perspectiva. Então tá, solidão da mulher negra é essa condição resultante do racismo estrutural. E aí as mulheres negras experienciam a solidão em muitas áreas da vida, né? Não só nas áreas dos relacionamentos. Porque quando a gente fala de solidão da mulher negra, é muito comum as pessoas pensarem, pô, mas nossa, tu tem tantos amigos, nossa, mas tu é tão bonita, como assim ninguém te quer? Né? Então eu queria chamar a atenção, convidar a gente a se aprofundar nisso, né? Então, não achar que é só no campo afetivo. Ela existe em muitos outros campos da nossa vida. Então, pensando num contexto mais histórico, se a gente para pensar no nosso contexto, né, do nosso país, a gente mora num país que foi estruturado dentro de um sistema escravocrata, dentro de um sistema de genocídio, de colonização muito forte. Então, a gente volta, né, no tempo, lá pro momento onde o sistema escravocrata estava no seu auge. E aí a gente analisa qual que era o papel da mulher negra. Ela estava sempre numa posição de servidão, né? Numa posição de servir, seja com o seu trabalho, seja com a sua mão de obra, seja com o seu útero ou com o seu sexo.
Então, a solidão da mulher negra, ela tem muito a ver com preterimento. Por quê? Porque dentro desse contexto, né, de a mulher preta estar nesse lugar onde ela não é vista como um objeto a ser desejado, existe o padrão branco de beleza, né? Então, existe... nessa época, assim, existiu muito esse ideal, era um momento histórico onde o afeto, onde a mulher branca como padrão de beleza, essa coisa do sexo, né, vir só após o matrimônio, essa coisa de o sexo ser uma coisa que só aconteceria quando um homem casasse com uma mulher branca, porque mulheres brancas eram as bonitas e desejadas. Isso fazia com que muitos homens, né, isso colocava a mulher branca em um lugar inatingível, não inatingível no sentido literal, né, mas num lugar de ser inalcançável, assim, né, de ser daquela coisa imaculada, daquela coisa pura. E aí muito acontecia esse movimento de buscar em mulheres negras suprir esses desejos sexuais, suprir essa necessidade de sexo mesmo, né? Então, daí vem a objetificação, daí vem a desumanização. E aí, por a gente viver num sistema estruturalmente racista, isso é algo que até hoje perdura, né? Então, eu sempre falo assim que o racismo, cara, é um sistema tão bem pensado, é um sistema tão forte que ele perdura por gerações, né? E muitas vezes ele é implantado dentro da gente, dentro de pessoas negras. Então a gente... o meu ponto, assim, de querer falar da solidão da mulher negra, de querer trazer essas reflexões, chamar atenção para esse lugar onde como que isso afeta, né? Como que isso afeta a nossa vida social, como que isso afeta a nossa vida afetiva, como que isso afeta a visão que a gente tem de nós mesmas, como que isso afeta a nossa postura dentro das relações, sejam elas afetivas, sejam elas profissionais. Tô lendo aqui que eu anotei um monte de coisa para não me perder. Então tá. Bom, contextualizando um pouquinho, né, do que é a solidão, trazendo isso, deixando isso um pouco mais contextualizado, assim, para as pessoas brancas que estão aqui, né, assistindo a live, prestando atenção. Eu quero dizer que hoje, essa live, hoje eu vou estar fazendo uma análise teórica e social e antropológica no sentido de entender que uma sociedade é diversa e que cada pessoa dentro dessa sociedade tem uma vivência e tem uma experiência diferente, né? Então, dentro de uma sociedade que é construída com padrões, é construída em cima de padrões opressores, qual que é a vivência, né, da mulher negra dentro disso, qual que é a experiência que ela tem, muitas vezes. Beleza, então a live de hoje vai ser focando no álbum. Então, como eu falei lá no iniciozinho, é a minha perspectiva, é a minha vivência, né? Não é algo geral. Não tô falando por todas as minhas amigas pretas, por todas as mulheres pretas que eu conheço. Vou lembrar vocês disso algumas vezes. Então, é a minha vivência. E aí, nada mais justo do que eu falar da minha obra, né? Desse álbum que eu acabei de lançar, que traz essa narrativa muito forte, né? Então, essas 5 músicas que foram escritas por mim, com exceção de Grande, que é a última música do álbum, que foi escrita em parceria com uma amiga minha, que é uma amiga branca,
que é uma amiga maravilhosa, que escreve muito, que é minha irmãzona há muitos anos. Foi um momento muito lindo, assim, de compartilhamento das minhas experiências com ela e da gente montar um cenário, montar uma coisa juntas, né? Então, é isso. Queria então dizer, antes de começar falando de quente, eu queria trazer atenção para vocês para os nomes das músicas. Então, as músicas na respectiva ordem são quente, solta, forte, fértil e grande. Então, além de... eu tenho duas maneiras de olhar para os nomes dessas músicas. Uma delas é que esses nomes me remetem a estereótipos de mulheres negras, né? Então, existem estereótipos de mulheres negras, né? Ai, a preta barraqueira, a preta fogosa. Então, esses nomes, eles trazem, além de eles trazerem essa possibilidade de interpretação, eles trazem também a possibilidade de interpretar o processo de desabrochar de uma flor, de uma planta, que é muito o que o álbum significa para mim. Então, esse álbum, ele é fruto de muitas vivências que eu tive dentro de um relacionamento que eu tive, que foi um relacionamento um pouco difícil, né, que me botou assim em questionamento com várias coisas, comigo mesma. E eu saí desse relacionamento com muitas coisas para trabalhar, com muitas coisas para construir, com muitas coisas para retomar, com muitas coisas para me lembrar. Então, essas músicas representam para mim assim esse momento de superação, esse momento de se libertar de uma situação que trazia muito dessa solidão, que trazia muito esses aspectos diariamente, assim. Então vamos começar por quente. Boa noite para todo mundo que entrou, a amiga Ádia, a Ana, o Oli, a Luísa. Boa noite, gente. Vamos lá, então a gente vai começar com quente. Vou falar um pouquinho da música e vou trazer alguns questionamentos que a música me traz, né? Então, Quente é a música de abertura do álbum, é a música que inicia, né? Ela traz uma mensagem já de cara. E pra mim, essa mensagem é muito de eu me apropriar de um lugar que sempre foi meu, mas que às vezes eu me esquecia que era meu, mas me apropriar desse lugar de fala, desse lugar de retomar a minha voz, assim, e bater o pé, né, e falar de coisas que não estavam boas, de falar de coisas que eu não queria mais. E aí eu acho que esse é um aspecto muito importante dentro dessa conversa, assim, porque ainda hoje em dia, né, já fui muito mais, assim, mais novinha, mais imatura, mais crua, nesse lugar de agradar, nesse lugar de querer estar sempre bem com todo mundo, por um medo de ser rejeitada, por um medo de ser preterida, por um medo de não receber afeto, né? Isso foi uma vivência que aconteceu várias vezes, né, na minha vida. Então, eu vejo hoje fazendo terapia, graças a Deus conseguindo fazer terapia, conseguindo pagar uma terapia, eu vejo resquícios dessa postura e tento me manter sempre atenta para não voltar para esse lugar. Embora volte às vezes, porque adultices, né? Não é fácil. Então, Quente é esse momento de libertação, é esse momento de me afirmar, né? Aqui é lugar de falar
sem dar satisfação. Então vem muito desse lugar de sentir, né? Pô, eu tô escrevendo meu som e eu vou falar, eu não vou ficar me explicando, só vou falar, né? Então vem muito desse lugar de não precisar me justificar, porque isso é uma coisa muito recorrente. Quando a gente traz situações de racismo, quando a gente resolve expor, quando a gente resolve impor um limite, muitas vezes isso não basta. A gente precisa convencer do porquê que a gente está fazendo aquilo, a gente precisa convencer as pessoas a levarem a gente a sério. E aí agora tô falando de pessoas pretas em geral, assim, não só de mulheres negras, né? Mas é esse lugar, assim, de a gente ter que advogar um direito, né? De ter que advogar uma postura, um pedido. E aí, Quente também traz a exposição do problema, né? Eu sinto que é muito isso, assim, vem muito desse lugar. No refrão, né? Quando a música traz, é tanta formosura mais, é força que arrebata mais, é amor que se sente mais, porém. Então, pra mim, esse refrão, eu curto muito ele, porque ele é bem literal. E ele resume, pra mim, sabe? Ele resume a solidão da mulher negra, assim, nessas poucas palavras. Que é muito esse lugar de muitas vezes a gente ser admirada, de muitas vezes a gente ser... Não ser tratada com escárnio, não ser tratada com pedras, mas ao mesmo tempo não ser tratada com flores também, sabe? Tipo assim, pô, tu é massa, mas é isso. Não vou te entregar muito, não vou te entregar o mínimo, porque muitas vezes é o mínimo, né? Essas coisas que a gente pede, esses padrões que a gente coloca, tipo, cara, eu vou me relacionar, só vou me relacionar se eu encontrar tais coisas, né? Se eu conseguir construir uma relação que tenha tais coisas. Muitas vezes essas coisas são o mínimo, mas a gente precisa justificar, a gente precisa advogar a nosso favor, a gente precisa convencer. E aí no momento... Ai, já tô na próxima música. Deixa eu voltar pra Quente aqui. E aí, no momento da letra, né? O peso das palavras que não causa dor. Eu quis trazer esse lugar da sutileza da violência, do racismo velado. Então, muitas vezes a pessoa fala coisas que ferem com mel na boca, né? A ponto de a gente se questionar se é a gente que tá pirando, se questionar se é aquilo mesmo, se a pessoa só não tá de mau humor, ou se a pessoa só não foi com a minha cara. Ou então falar coisas que ferem de uma maneira que parece que tá te elogiando. E aí isso é um lugar do racismo, cara, que pessoas negras têm um radar, sabe? Tem... É uma vida inteira, assim, experienciando esse tipo de coisa. Então, quando acontece... Quando uma pessoa negra diz que teve uma experiência de racismo, ela não tá viajando, ela não tá exagerando, né? Porque eu já tive essa vivência de muitas pessoas falarem, cara, mas... Ai, que radicalismo, ai, nossa, tudo pra ti é racismo. E muitas vezes muitas vezes é quase tudo racismo. Enfim, falando da minha vivência, né? Vamos relembrar disso. E aí depois na letra, né? Quando eu tô lá no final da música e digo, já não sei, já não quero saber, já não sei, já não quero saber. É esse lugar do cansaço, é esse lugar do conformismo. Eu acho que toda mulher negra, em algum momento da sua vida, já viveu isso, sabe? De tu levar tanta paulada que chega numa hora que tu pensa, cara, foda-se, sabe? Eu cansei.
não quero mais saber o que é, não sei de nada. Que eu acho que é esse momento de exaustão mesmo, né? Esse momento de exaustão emocional, de exaustão de explicar, de exaustão de convencer, de exaustão de se defender. E aí, no final, essa música tem uma parte C, né? Que diz: agora quero ouvir tua boca dizer que é sim tua esperança, ressignifica. O degrau que eu usei para subir, todo mundo vai saber. E aí ela é bem metafórico, né? A gente pode interpretar de várias maneiras. Mas o jeito que eu construí essas frases foi querendo me comunicar com pessoas negras que estão ouvindo meu som, me comunicar com mulheres negras que estão ouvindo meu som. Essa parte da música. Tentando trazer esse comunicado de que o degrau que eu usei para subir, para subir emocionalmente, para subir na vida no sentido não financeiramente, mas no sentido de conseguir ficar de pé mesmo diante da vida, né? De não me sentir derrotada, de não me sentir sempre triste, de não me sentir sempre só. É o afeto, é o aquilombamento, é essa rede, né? Eu acho que é muito importante mulheres negras buscarem redes de apoio, buscarem se aquilombar, porque muitas vezes a gente só vai descobrir que a gente não tá pirada quando a gente conversa com outras mulheres pretas que vivem situações muito parecidas. E aí tu conta uma situação e aí ela fala, cara, boto fé, já passei por isso. Ou então, cara, isso que tu tá falando não é viagem tua, né? Isso aconteceu comigo tantas vezes, gente, nesses últimos 6 anos, assim, de eu estar conversando com amigas e de eu contar de situações que eu tava vivendo no meu relacionamento com uma naturalidade, sabe? Achando que, pô, todo relacionamento tem isso, achando que, na real, nem foi nada demais. E das minhas amigas pretas olharem pra mim e falarem, amiga, abre o olho, não entra nessa, sabe? É isso mesmo que tu tá falando, tu não tá pirando, tu não tá exagerando. Então, eu acho que essa rede, ela... Ai, cara, ela é essencial, assim, pra gente se manter forte. Porque a gente, apesar de eu ser uma grande defensora de não precisarmos ser fortes o tempo todo, eu acho que é uma negação a gente dizer que a gente não precisa... eu acho que é ser muito iludida, assim, de dizer que a gente nunca precisa ser forte, porque na real a gente precisa ser forte pra caramba. As vivências, né, a gente percorre situações de muita hostilidade, de muita descrença, de preterimento. Então, a gente precisa sim ser forte, mas às vezes também a gente precisa poder desabar e poder cair num colo e poder ser acolhida, né? Bom, então, essa é a minha análise de Quente. No final, eu vou abrir para perguntas, para comentários. Quem quiser ir deixando comentário, né? Pode ir escrevendo que eu vou vendo. E aí, no final, eu vou ler e vou falar, né? Vou ler essas perguntas, esses comentários eu vou comentar sobre. Então, bora pra solta. Deixa eu virar minha página que eu escrevi 4 páginas. 4 páginas de anotação. Então, solta começa com a frase que eu amo também, que pra mim é forte pra caramba. O álbum inteiro, em geral, ele é uma grande carta pra mim mesma. São palavras de afirmação pra mim mesma. Foram tantas as vezes que eu ouvi essas músicas em momentos que eu não tava bem. E chorava e pensava, cara, obrigada, que bom que eu consegui me lembrar dessas coisas.
Então a frase que inicia solta é: bem me quer, mal me quer, me queira ou não, bate cabeça, reverência ao meu chão. Então, nessa frase, eu tô fazendo uma referência ao que eu comentei antes, né? Quando eu tava explicando o que é a solidão da mulher negra. Eu quis fazer uma referência a esse lugar de servidão. A esse lugar de servidão que as pessoas, enfim, a branquitude insiste em colocar a gente, né? Então, bem me quer, mal me quer, me queira ou não. Então, é sobre me respeitar e me humanizar, né? Nos enxergar como dignas de respeito e de consideração, independente do que eu tenho para te dar, né? Então, falando de afetividade, por exemplo, na minha experiência, muitas vezes eu vejo que tem o interesse das pessoas a partir do momento que eu tenho algo para dar para elas, seja sexo, seja trabalho, seja um favor. Mas se eu não tiver, meio que, sabe, tá bom. Tu é mais uma pessoa comum, não preciso te respeitar, não preciso te tratar com consideração. E isso não só, né? Isso acontece comigo, assim, acontece até quando eu não tenho, quando eu tenho coisas para oferecer e quando eu não tenho. Então é esse questionamento, né? Bate cabeça, reverência ao meu chão. É esse comunicado de que eu me relaciono a partir de um lugar onde eu receba respeito pela minha trajetória, respeito pela minha caminhada, respeito pela minha ancestralidade, respeito pela minha vivência mesmo, né? Então, é até uma imposição de limite mesmo, né? Eu acho. E aí ali depois, né? O que calava era espelho. O que calava era espelho, mas a imagem quebrou e eu tô solta. Então, o que calava era espelho, pra mim, é uma alusão a esse lugar do racismo que cresce dentro da gente. Então, quando a gente nasce uma pessoa preta, cresce numa sociedade estruturalmente racista, inevitavelmente, em maiores e menores níveis, eu acredito que a gente cresce com um mecanismo autodestrutivo do racismo, né? Então, o que eu falei mais cedo, assim, de para mim o racismo ser uma estrutura que é desgraçada, assim, e que é uma parada que foi tão bem estruturada a ponto de a gente se infligir dor. E aí, para mim, isso vem muito nesse lugar de a gente não se ver digno de receber as coisas, de a gente não confiar em nós mesmos, de a gente achar que a gente merece pouco, de a gente muitas vezes sem estar consciente disso, assim, mas se colocar em lugares de servidão, seja servidão emocional ou de trabalho, enfim, a gente se colocar nesse lugar abaixo. Porque a sociedade ensina pra gente, né? Eu sempre falo que a gente cresce no nosso contexto brasileiro, né? Que é um país que no sul, ainda por cima, a gente muito pouco conhece e reconhece a nossa ancestralidade de berço, né? Muitas vezes isso é algo que a gente vai construir ao longo da vida. Então, muitas vezes no sul a gente, enfim, acaba fazendo isso e acaba se sujeitando a coisas que seria a nossa responsabilidade, né? Se tirar dessas situações, mas que a gente não tem mecanismo para isso, a gente não tem ferramentas para isso, a gente não
A gente precisa construir isso ao longo da vida, a gente precisa desenvolver o nosso padrão de beleza, a gente precisa desenvolver o nosso amor próprio ao longo da vida, né? E aí outra frase que eu coloquei aqui que eu acho bem legal: choro que no peito pesa, libertação. Então, para mim, essa frase traz muito essa coisa de não precisar ser forte, sabe? Porque o choro pesa no peito e dói, e a gente sente tristeza, mas ao mesmo tempo ele liberta. Que eu acho que é uma coisa muito corajosa a gente assumir as nossas tristezas e a gente lidar com elas mesmo, né? A gente olhar elas na cara, assim, e reconhecer que elas estão ali. Eu acho que isso liberta. Nem sempre é um processo fácil. Na verdade, raramente é um processo fácil, né? É um processo dolorido. Mas vem desse lugar de a gente não precisar ser forte, né? De a gente ter momentos onde a gente respira para que a gente consiga continuar andando. E aí, nesse lugar também, é muito interessante que pessoas negras, isso é comprovado cientificamente, pessoas negras têm mais propensão à hipertensão, têm mais propensão a questões de saúde mental, né? Então, é uma coisa muito óbvia, assim. Se tu vive num sistema que o tempo todo te subjuga e te faz acreditar que tu é errado, que tem alguma coisa de errado contigo, né? Com características que nasceram contigo, não são nem escolhas. A gente cresce doente. A gente cresce doente. É o resultado de uma sociedade doente, né? Forte. Vamos para a próxima. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo, né? Que eu tô falando. Mas vocês vão avisar se tiver alguma coisa estranha, né? Ai, quem sentir vontade vai comentando. Quem sentir vontade de fazer alguma pergunta, coloca aí que eu vou ler depois. A Luá falou que já passou por isso também. A Luá, agora eu não sei. Eu vi ali a hora que tu comentou, mas eu tava no meio do assunto. Vamos lá, então. Próxima música é Forte. E Forte, pra mim, é uma cançãozinha de ninar. De mim pra mim mesma. Gente, eu realmente choro direto quando ouço essa música. É uma música que ela tem participação especial da Marisol Moabá, de Sam e de Sam Machado, né, pianista, e de François Múlica, que são amigos e artistas maravilhosos que são também minha rede de apoio aqui nessa cidade de Floripa City. E pra mim é uma música muito emocionante, porque realmente ela me nina, ela me traz acalanto, ela me lembra de coisas, né? E ela me dá uma força, me dá um gás, assim. É bem isso, a sensação que eu tenho é como se eu me pegasse no colo e cantasse pra mim, sabe? Fofa. Te amo, amiga Gé. Então, Fértil. Não, Forte. Já passei pra frente. Ela é uma canção que traz um reencontro, sabe? Ela me lembra essa frase, né? Minha raiz é forte. Eu me lembro da minha mãe, eu me lembro das minhas avós, eu me lembro até de quem eu não conheço e de quem eu nunca conheci, não vou conhecer, porque já se foram. Então, me lembro que eu tenho uma ancestralidade, me lembro que eu tenho uma raiz e que eu tenho pessoas e mulheres pretas
né, que tiveram aqui, assim, antes de mim, antes da minha mãe, e que fizeram coisas muito significativas para que a gente pudesse estar aqui hoje, né, junto com outras mulheres ancestrais de outras pessoas. E aí aqui nessa frase, voz que não se cala, correnteza que sobe o rio, para mim é um lembrete da minha força, da minha resistência, da minha persistência, porque eu acho que a gente, quando a gente escolhe sorrir, quando a gente escolhe ser alegre, quando a gente escolhe dar afeto, sabe? Sem ser nesse lugar assim, né, de jovem místico, eu atraio que, sabe, assim, não no sentido superficial da palavra, né, nesse lugar mais profundo mesmo, assim, quando a gente escolhe se conectar com as pessoas, quando a gente escolhe se conectar consigo e acolher as pedras no nosso caminho. Isso isso para mim é muito revolucionário, né? Eu acho que é uma mensagem de, cara, eu tô aqui e eu vou sobreviver. E é isso. Não vão me matar, não vão me deixar depressiva, não vão me... né? É esse outro lado do não precisa ser forte. É uma escolha de trazer força. É uma escolha de trazer força mesmo em momentos que talvez não pareça ser forte. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Eu viajo às vezes. Se eu estiver viajando, vocês me falam. E aí depois deixa desaguar. Pra mim é isso também. É a gente acolher e a gente deixar ir, sabe? Eu acho que a gente já vem carregando muita coisa, né? Da nossa ancestralidade, assim. É uma história... A história de pessoas negras, de famílias negras, geralmente é uma história que não... que vem com dor, que vem com trajetórias que não foram fáceis, que vem com trajetórias que foram difíceis, né? Então, a gente já carrega tanta coisa, e aí eu acho que quando a gente deságua, quando a gente chora, quando a gente fala sobre, né, nossas dificuldades, quando a gente se abre, quando a gente solta, a gente se fortalece e a gente abre espaço para coisas novas virem também, né? Para experiências de afeto preto, para experiências de afeto branco, consciente. Eu adoro esse termo. E é isso. Forte para mim me traz essa força, né? Forte. E aí, falando disso também, forte também é um estereótipo de mulher negra, né? Os nossos corpos, grande parte das vezes, tem uma vivência de muita violência, onde as pessoas assumem que a gente é forte, que a gente não sente dor, seja fisicamente, seja no coração. E nos colocam nesse lugar mesmo, onde a gente tem que aguentar muita coisa que não tem, né? Vamos para a próxima música, então, Fértil. Então, Fértil começa com uma ref do François Muleka. Ele tem uma música que começa com essa frase, né? Então, me miras, mas não me vês. E aí eu coloquei, me ouves, mas não me crês. Então, para mim, isso é um resumão da solidão, né? A pessoa tá ali contigo, tu não se sente necessariamente fisicamente sozinha, mas tu se sente solitária dentro de uma relação profissional, afetiva. Esse lugar de a pessoa te ver, mas não enxergar tua cor, porque ela não enxerga cor, que é todo mundo igual. Ou então de ela te ouvir, mas não botar fé no que tu tá falando, de ela te ouvir e falar, cara, mas
Será que foi racismo mesmo? Será que, nossa, eu tô sendo racista contigo? Como assim? Mas eu te amo tanto, eu não sou racista. Tenho amigos negros, né? Aquele clichêzão branco. E aí, Fértil é uma música pra mim que também traz essa imposição de limites bem forte. Esse comunicado de respeito à ancestralidade, assim, né? Então, quando eu falo ali no refrão, por todas que vieram antes de mim, foi feito alicerce, plantada a raiz. Então, eu tô trazendo esse ode à ancestralidade, né? Que é o que eu falei em relação a Forte também, a música anterior. Que é esse lugar de saber que, cara, pra eu estar aqui, né? Pra gente estar aqui fazendo, enfim, tendo as nossas experiências com o racismo, mas de outra maneira já, né? De uma maneira ainda ridiculamente, absurdamente longe do ideal, mas está vivendo experiências de racismo que, comparadas com as nossas ancestrais, são mais brandas, né? Então já é péssimo. Antes era pior. Enfim, para a gente estar aqui vivendo isso hoje, a gente precisa lembrar que tiveram mulheres negras que viveram coisas muito mais hostis, muito mais violentas, muito mais absurdas. E aí ali, né, no refrão, já nos disseram que o amor dói, botaram preço na leveza. Eu preciso de paz. Nesse momento da música, cara, eu enxergo muito assim como uma referência a esse mecanismo que a gente tem, que implantam na gente desde que a gente é muito nova, de normalizar a violência, né? São muitas mulheres negras que permanecem em relacionamentos que são violentos, em relacionamentos que são tóxicos, em relacionamentos que são meia boca, em relacionamentos que não respeitam as delicadezas e as peculiaridades desse corpo, né? Por achar que vão ficar sozinhas, ou então por achar que são exageradas, por achar que são doidas. E eu vivi muito isso nesses últimos anos, assim, vivi muito esse lugar de normalizar a violência, né? De achar que eu estava sendo radical, de achar que eu não estava sendo didático o suficiente, de achar que a minha paciência tinha que ser maior. Então, é nesse lugar que eu acho que dizem pra gente que o amor dói, né? Porque a gente cresce não tendo namoradinho, ou então namoradinha, ou então, sabe? Esse lugar assim de a gente crescer, iniciar a nossa vida afetiva, né? Esse momento da vida onde a gente começa a sentir desejo, onde a gente começa a se apaixonar. Sempre experiências de rejeição, sempre experiências de preterimento. A minha experiência, cara, nessa época foi muito de ser colocada na friend zone, de ser a amiga, sabe? De ser afim da pessoa e aí a pessoa me tratar como amiga, ou então às vezes até me tratar de um jeito mais romântico, sei lá, digamos assim. Mas porque ela queria só transar ou queria só se divertir ali, né? Mas na hora de pensar numa relação, de pensar em apresentar para os pais, aí era outra história. Aí geralmente tinha uma menina branca que me substituía. Então é isso, né? Botaram preço na leveza. Acho que é bem sobre esse lugar, assim. E aí pra mim tem uma outra questão que eu já comentei, né? Mas que quando a gente impõe nossos limites, quando a gente fala, cara, não gostei, ou então comigo não funciona desse jeito, ou então me senti assim ou assado de acordo com essa postura que tu teve,
as pessoas não sabem lidar muito bem. As pessoas não... muitas vezes, né, acham que a gente está sendo arrogante ou acham que a gente está, sei lá, causando. E aí é esse estereótipo de preta que gosta de treta, de preta que gosta de causar discórdia, de causar desconforto. Enfim, fértil pra mim é muito ela traz esse movimento pra mim bem forte de impor, né, esses limites e de dar a letra, assim. E aí, gente, Grande, bora pra última música, que é Grande, que eu falei lá no início, que é uma música que eu escrevi junto com uma amiga minha, Natália Glória, querida, que é minha amiga há muitos anos, que escreve lindamente, que escreveu junto comigo Crua também, inclusive foi meu primeiro single lançado. Deixa eu colocar ela aqui pra tocar. Então, Grande é a última música do álbum, né? A música número 5. E aí, dentro desse processo, né, que eu falei ali do início, os nomes das músicas remetem a um processo de desabrochar, a um processo de florescer, de uma planta, de uma árvore, de uma flor, enfim. Grande, pra mim, era uma música que tinha que estar no fim do álbum, porque eu sinto que ela anuncia esse voo da borboleta, ela anuncia esse momento de libertação, ela anuncia esse desabrochar mesmo, né? Então, aqui no início da música, enquanto abro as asas, o mundo se alarma. Enquanto abro as asas, o mundo se alarma. Com voo que ameaça padrão imposto a mim. Então, pra mim, ela é muito esse momento de, tipo assim, cara, soltei tudo que eu tinha pra falar, soltei as coisas que estavam me pesando, e aí agora eu posso falar de coisas que são gostosas. Porque isso é uma outra coisa, assim, eu acho que a branquitude tá acostumada a ver pessoas negras falando sempre de sofrimento e falando sempre de coisas que são doloridas, sempre num lugar de estar muito mal, de precisar de ajuda. E isso é confortável para pessoas brancas, né? Então, eu acho que isso é o normal, né? De ver pessoas negras passando dificuldade, de ver pessoas negras que estão sem grana, que não estão bem, que estão sempre meio tristes. Então, meu Deus, por que eu tava falando isso? Ah, tá. Falar sobre... É esse lugar de libertação. Então, padrão imposto a mim é esse padrão de estar sempre mal. E aí o mundo se alarma quando vê que a gente tá bem. O mundo se alarma quando vê que a gente tá sobrevivente. Quando vê que a gente tá alegre, né? Ela me traz resiliência também. Eu acho que é uma música que fala sobre isso, né? Porque é muito doido, assim, pensar. Eu já pensei, já entrei na bad várias vezes pensando sobre isso. Sobre o fato de que até o fim da minha vida eu não vou ver o fim do racismo. Nem eu, nem meus amigos, minhas amigas, ninguém, assim, a gente não vai ver o fim do racismo. Simplesmente pelo fato de que ele é estrutural, né? Parece pessimista. Mas o racismo é estrutural e ele é um padrão que está muito, muito enraizado na gente, né? Então, não é à toa que ele sobreviveu todas essas gerações e está aqui tão forte ainda. Então, é um trabalho muito, muito árduo, né? Pra gente conseguir se despedir disso, assim, e conseguir construir novas posturas sociais e novas posturas de se relacionar, enfim, de lidar com as diferenças. É como se fosse essa ideia de que eu já vi essa cena na minha cabeça algumas vezes, assim, né, pensando sobre isso. É como se eu estivesse nadando, olha a brisa, é como se eu estivesse nadando num mar
muito agitado num mar que quer me matar, que quer me afogar. Uma baita de uma tempestade, e aí eu tô lá nadando, procurando a praia para conseguir respirar, para conseguir descansar, para conseguir, né, parar de nadar, para conseguir não ter cãibra mais. Só que aí pra mim essa situação é um pouco disso, sabe? Eu sei que até o fim da minha vida eu não vou ver o fim do racismo, porque ele é uma coisa que a gente precisa de muito trabalho. E aí eu acho muito importante que pessoas brancas se deem conta de que esse trabalho árduo é muito mais delas, né? Quando a gente traz lugar de fala, quando a gente fala, já ouvi várias pessoas brancas falando isso, cara, não quero falar sobre racismo porque não é meu lugar de fala, eu não sei do que eu tô falando. Só que é justamente o teu lugar de fala, né? Cada pessoa tem o seu lugar de fala, o lugar de fala de pessoas pretas dentro desse contexto racial de serem pessoas que estão sendo oprimidas, de serem pessoas que estão tendo que lutar ali contra uma estrutura que quer matar a gente, que quer que quer fazer com que a gente, né, não ascenda em vários sentidos dessa palavra, né? E o lugar de pessoas brancas é entender que elas são justamente o outro lado da moeda. Então, o racismo é uma consequência de uma ótica branca, né, em relação às coisas. De uma ótica que é colonizadora, que é... Ai, como que é a outra palavra? Enfim, o racismo é consequência, né, de uma branquitude que se enxerga acima, né, de outros corpos, que se enxerga acima e melhor de corpos que não se encaixam dentro desse padrão e que estão ali para servir elas, né? Isso é o eurocentrismo, assim, é essa coisa de achar que tudo que vem da Europa, de que tudo que é branco, ariano, é o certo e é o único certo, né? Então, gente, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje sobre o álbum, sobre as minhas reflexões a respeito desse tema. E eu espero que vocês tenham conseguido entender as coisas que eu falei, que eu não tenha viajado muito. Às vezes eu faço isso, eu tô falando uma coisa e aí eu penso, ai, mas eu vou dar um exemplo, e aí eu já viajo, já esqueço do que eu tava falando. E aí agora eu queria que vocês compartilhassem comigo, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, eu vou amar ler. Vou amar que vocês interajam aqui comigo, que eu tô falando sozinha há 1 hora. Vamos ver o que tem de comentário aqui já. Ai, Gé, tá aí ainda, Gé? Gézinha, que é minha amiga, desde a época da UDESC, 2015 a gente se conheceu. Foi segunda metade de 2015, não, ou primeira, que a gente se conheceu lá na UDESC. E, cara, com a Gé, que é essa outra amiga preta, eu vivi muito junto, assim, com ela, um processo de começar a me tornar uma mulher negra, de começar a me entender como uma mulher negra, começar a entender que não, eu não era branca, nem parda. E a gente viveu muitos processos juntas. A gente foi a rede de apoio uma da outra durante bastante tempo. E aí a Jé falou, esse álbum tá maravilhoso, cada música toca forte no coração. Parabéns por essa obra linda, amiga. Ai, amiga, é sobre isso, é pra isso, sabe? É pra isso, é pra gente se reconhecer, pra gente se ouvir, pra gente, ai, se sentir juntas e se sentir fortalecidas, né? Sei lá, pra tentar trazer essas reflexões pra pessoas que precisam refletir sobre essas questões, pra pessoas que precisam se dar conta
né, de certas coisas. Cadê? A Ana, fofa. Muito importante teu trabalho, tô encantada, fofa. É lindo como tu toca nesses pontos. Tamo junto, só o começo. Tamo junto, Ana. Fofa, conheci a Ana há 2 dias atrás. Uma querida. E a Gé, parabéns por abordar tantas complexidades de forma tão profunda. Ô, amiga, tu faz isso também, só que a senhora faz isso com as mãos, desenhando e dando aula. Maravilhosa, Gé é professora. Será que eu consigo ver quem tá aqui? A Gé, o André, Deise, Maria. Gente, obrigada por estarem aqui, obrigada por terem ficado aqui esse tempo, por terem me ouvido, por terem interagido. Espero que essa live tenha trazido alguma coisa de interessante aí para somar, né? E da mesma forma o álbum. Eu quero dizer para vocês que vai ter outra live. E dessa vez eu vou estar junto com a minha amiga querida Tuani, que também é artista daqui de Floripa, é produtora, é cantora, atriz maravilhosa. Vai estar junto comigo na sexta-feira, às 8 horas da noite. E a gente vai estar falando, né? A gente dessa vez não vai falar tanto sobre o álbum, né? Vamos falar também, mas vai ser mais essa conversa sobre afetividade mesmo, né? Abordando esses pontos que eu trouxe, mas de uma maneira um pouco mais profunda e fazendo esse bate-papo mesmo, né? A Tuani é uma pessoa que eu amo conversar sempre sobre esse assunto, aprendo sempre muito ouvindo ela. E eu acho que vai ser bem legal. Então, quem quiser, quem puder, tá aqui de novo na sexta-feira às 8. É a segunda live dessa contraproposta social do projeto. E é isso, vou ficar muito feliz de ver cada pessoa que puder colar e que, né, quiser fazer parte assim dessa conversa. Enfim, é isso. Eu acho que o Instagram, ele deixa a gente fazer live até 1 hora. Então, será que daqui a pouco vai ser cancelado? Amei ouvir o processo de criação de cada música. Vou ouvir com outra visão. Ai, amiga, te amo. Muito, 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 muito. Boa noite, Isa. Boa noite, Pedro. Boa noite, Vitória. Tem um povo entrando, mas já acabou, gente. Essa live vai ficar salva. E eu vou colocar ela no canal do YouTube também. E aí, quem não assistiu pode assistir depois também. E eu acho que é isso, gente. Vou desligar. Espero que vocês tenham uma maravilhosa noite. Que estejam bem por aí. Cada um no seu cantinho, dentro das suas condições. E a gente se vê de novo na sexta-feira, tá bom? Um beijo gigante nos corações de vocês.